Olá! 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 Boa tarde a todos e a todas. Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais palestra da Latinoer. E estamos, nesse momento, iniciando a palestra sobre Design Thinking para educadores. E hoje, só você está com eco, né? Olá. Perfeito. Olá, Gabi, tudo bem? Então, iniciando a palestra, o foco dela é fazer com que nós possamos. Então, gente, tivemos um problema técnico, acho que problema de conexão, mas podem ficar tranquilos que já já o professor Eduardo vai voltar. Então, não saiam daqui, por favor, fiquem ligados. Hoje, nossa programação, nós temos palestras sobre Design Thinking para educadores, robótica pedagógica, desafio do ensino maker no novo cenário educacional. Temos também um projeto muito importante do SESI, um projeto da Fórmula 1 com estudantes do SESI. Vai ser muito interessante, o professor Christian vai falar hoje com a gente. Temos também sobre hackerspaces brasileiros diante da Covid-19, com Karina Menezes. Essa está incrível e não dá para perder. Então, vamos voltar com o professor Eduardo, que ele já conseguiu restabelecer a conexão aqui com a gente. E é isso, aproveitem. Com a gente. Temos também sobre hackerspaces brasileiros diante da Covid-19, com Karina... Gente, perdão, acontece isso aí nas melhores famílias, né? Todo evento ao vivo é assim. Bem, então, a ideia hoje da palestra é a gente buscar, para você que é educador, para você que é professor, que é professora, técnicas que façam com que você possa utilizar a sua sala de aula de uma forma mais engajadora. Para quem não conhece a ferramenta Design Thinking, é uma ferramenta bastante poderosa, tá? Então, vamos lá. Gabi, como é que eu faço para aumentar aqui a apresentação? Para que ela fique maior. Aí, perfeito, gente. Então, vamos lá. A ideia hoje, quem sou eu, primeiramente? Bom, eu sou o professor Eduardo Moraes e eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas. O foco da nossa palestra é voltado a estratégias para que você, professor, você, professora, possa ter ferramentas para que você conecte-se mais com os alunos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é ensinar de forma remota, né? Então, eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió, tenho doutorado em Engenharia Industrial, mestrado em Computação, sou professor visitante na Universidade da Alemanha e sou um grande apaixonado por tecnologia. Então, com minha experiência, eu busco criar oportunidades a quem não teve oportunidade. Essa é a minha segunda experiência aqui na Latinoer. Ano passado, eu estive em Foz do Iguaçu. Olha, eu estou no meio desse mundaral de gente. Foi uma experiência incrível. E a Latinoer, ela é mais do que um evento para mim, mas ela se tornou, hoje, um legado. Ela transforma e conecta pessoas de diferentes áreas de uma forma incrível. Então, eu sou muito grato e bastante feliz por estar aqui mais uma vez. Agradecer a todos os colegas, Tony, Ciríaco, Sérgio, Mochileiro. Então, falando aqui com muito orgulho dessa comunidade que é a Latinoer. Então, vamos lá. Seguindo adiante. Hoje,
a pandemia, ela transformou a forma como nossa humanidade, como a nossa sociedade se relaciona. Quem diria que hoje nós estaríamos tendo a Latinoair pela primeira vez de forma online? Que nós estaríamos nos comunicando aqui de forma remota, sem esse abraço, sem poder ter esse contato, e isso aconteceu em tempo recorde, né? A humanidade, ela está tendo que se adaptar de forma brusca. Então, a Covid-19, ela provocou um verdadeiro apocalipse digital. Então, quem não estava dentro, ou você estava on, ou você está off, ou você está fora. A Covid provocou um apocalipse, a internet já tem cerca de 25 anos, mas as empresas tiveram que se adaptar a essa mobilidade e aprender na velocidade da crise. Ou seja, desde que a internet funciona, diversos segmentos, seja ele educação, seja ele desde o mercadinho a um produto de entrega, seja ele qualquer o ramo, teve que se adaptar em velocidade de crise para você estar apto a interagir, a vender, a negociar, a poder estar a viver, né? Então, de forma geral, as pessoas tiveram que se adaptar de forma nessa velocidade da crise, e isso tem impactado todos os negócios, e a educação não é diferente. Nós, como os educadores, a educação foi uma das áreas que mais sofreu, na verdade, até agora mais sofre, né? Eu, como educador, a educação, ela foi um dos meios que mais paralisou. Então, a maioria do país ainda está com aulas paradas, e os professores, a grande maioria dos professores, eles não tinham nenhum preparo para trabalhar com ensino remoto. Então, a maioria dos professores não tinha facilidade em trabalhar com tecnologia, com dispositivos de gravação, de edição de vídeo, de apresentação de ferramentas tecnológicas para uma série como Google Meet, Zoom, gravação, edição de imagens, o trabalho EAD existia, mas a grande maioria dos professores não estava preparado para isso. Então, o que era uma opção se tornou a única opção, a única saída. Dessa forma, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que mostra que nos Estados Unidos, a cada três a cada alunos, ou seja, 75% dos alunos, estão insatisfeitos com a experiência de aula de ensino remoto durante a pandemia. Você, que é aluno, me responda aí no chat. Você está satisfeito com o ensino remoto? Vocês que estão no chat aí, coloquem, por favor, de onde vocês são, a cidade, de onde estão falando, por favor, só para eu ter noção de onde vocês são. Bem, e essa experiência negativa que a educação tem tradicionalmente mostrado, então, essa aula expositiva, onde o professor fala, já não cabe mais. O resultado disso que nós temos é alunos flagrados dormindo, alunos constantemente com a câmera desligada, tá? Você estudar em casa já é algo onde o ambiente já não é tão propício, né? Até aqui no juizado ficou comum um julgamento onde o juiz estava dormindo em plena sessão de trabalho. Imagine você estudando em casa, no conforto, próximo da sua cama, lhe chamando. E aí, professor, o que é que a gente faz? O que é que você faz, professor, para fazer com que esse aluno fique mais conectado? Ok, Gabi, você não está mais satisfeita, né? Você não é única, não é única. Então, mas tem solução. Graças a Deus, tem solução. Então, o que não pode se fazer é o projetar a velha aula de internet, que só piora a experiência do aluno. E o que é que eu faço? A solução não é trivial. Ressignificar todo o projeto, o processo pedagógico é urgente. De que forma você, como aluno, e você, como educador, podem utilizar diferentes estratégias e técnicas para que o seu contato do aluno seja mais efetivo, para que eu possa ter mais engajamento, para que o aluno sinta mais tesão em estar na aula. Já é difícil a gente estar aqui desconectado. O olho no olho, o toque físico, a colaboração, o ambiente
o corpo, quando você coloca a sua farda, quando você sai de casa, você prepara o seu cérebro para que nesse momento você vá lecionar. Então, enquanto você está lecionando ou você está estudando, o seu cérebro já lhe é condicionado. Em casa existe uma mistura de sinais. E isso atrapalha na absorção, na retenção do aluno, tá? O que eu venho trazer hoje é apresentar mais uma ferramenta, mais uma estratégia que você, educador, você, aluno, podem ir buscar na sala de aula. O que eu venho falar hoje é sobre o design thinking aplicado a educadores. Tá, mas para que eu vou querer isso? O que isso pode impactar a minha aula, tá? O design thinking, ele busca aulas mais divertidas. Então, com aulas mais divertidas, eu consigo engajar melhor. Aula chata, monótona, onde o professor só fala, não tenho condições de estar conectando, de estar o tempo inteiro motivado com isso. Mais colaboração, maior autoconfiança. O aluno, a gente vai ver durante o processo da palestra que eu estimulo o aluno com mais desafios para que ele possa ir além, para que ele possa se superar. Trabalho conceitos que são buscados da nova BNCC, como resiliência, como capacidade de aumentar seu nível de tolerância a erro, tá? Agradecer, um abraço aí para a Feira de Santana, na Bahia. Gabriela, tenho vários amigos de lá da Bahia. Um abraço também para Cascavel, um abraço para Foz do Iguaçu, cidade linda. Um abraço para agradecer a Itaipu, a todos os organizadores por esse belo evento. E o design thinking, ele promove maior engajamento, trabalha sentimentos e emoções e melhora a comunicação. Pô, ficou interessado, professor? Ficou interessado, aluno? Então, vamos lá. Como é que a gente aplica isso? A gente aplica utilizando diferentes técnicas. Não é aqui Albert Einstein já dizia há muitos anos atrás, nós não podemos solucionar problemas usando o mesmo tipo de pensamento que quem os criou. Mas o que é o design thinking, gente? O que é esse design thinking? É uma abordagem que ele busca priorizar o trabalho colaborativo, com foco no ser humano, que busca a multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos e caminhos que levam a soluções inovadoras, tá? Então, olha o que é focado: trabalho colaborativo, foco no ser humano, várias áreas trabalhando em conjunto, com colaboração, buscando soluções mais práticas, mais inovadoras. Então, é uma nova forma de pensar para problemas complexos. Eu tenho uma solução. Hoje em dia, nós vivemos um mundo complexo. A cada vez mais, a nossa capacidade de previsibilidade diminui. Nós temos uma série de fatores. A pandemia veio para provar isso aí. Quem diria que nós estaríamos hoje dependendo de uma série de ferramentas que o governo ia prometer e queria criar uma forma de que as pessoas recebessem dinheiro em casa. Você já imaginou que estaria recebendo aula 100% online? O quanto já mudou a sua forma de se relacionar com seus parentes? Há quanto tempo você passou um tempo sem sair de casa, lojas fechando? Quem imaginou que shopping ia fechar? Bom, eu preciso encontrar soluções diferentes para inovar. Mas quem é que usa isso? Bom, empresas como Google, Amazon, Apple, McDonald's, TOTUS, que é a maior empresa de ERP do Brasil, que são grandes sistemas comerciais, Havaianas, Itaú, Dufry, Shimano. Bom, conhece alguma dessas empresas? Conhece todas? Você vê que é uma ferramenta que é usada por grandes empresas. Mas como é que elas fazem isso? É uma estratégia de criar formas de divergir para que você estimule o cérebro a co-criar, a criar opções, para depois, em um determinado momento, fazer as escolhas certas. Ter metodologias para escolha e para divergência. Divergir é bom. Muitas vezes, no ambiente de sala de aula, nós, como professores, acabamos, ou a metodologia de sala de aula é buscar e valorizar somente o certo. Quem está certo está com razão. Mas, muitas vezes,
uma pergunta ou uma fala incorreta, ela pode levar a solucionar e estimular diversos outros assuntos que podem fazer com que aproximem o aluno da realidade, né? Segundo a aprendizagem significativa de Freud, ela fala que toda aprendizagem, ela vai ter maior retenção a partir do momento que o aluno se conecta com a sua realidade. O aluno, ele busca um conhecimento, e esse conhecimento é mais próximo da sua realidade. A forma como ele vê a aplicabilidade e proximidade desse conhecimento que ele está tendo na sua vida vai aumentar o Vygotsky fala da zona proximal também. São educadores, são pensadores da educação que falam sobre conceitos, sobre como aumentar a retenção da aprendizagem. A gente pode ver isso em outra palestra. A questão é, o Design Thinking, ele busca estimular divergência. A partir de um problema inicial, que eu possa criar diversas opções, e a partir dessas opções, eu possa fazer as melhores escolhas, através de uma metodologia sistemática para que essas escolhas possam ser feitas. Então, na abordagem Design Thinking voltada para a educação, eu vou ter uma série de etapas, e essas etapas vão fazer com que o aluno ele possa construir, divergir, pesquisar, interpretar, prototipar, experimentar se essa possível solução é adequada e depois testar, evoluir, avaliar. O Design Thinking, ele promove, ele é chamado também, essa metodologia de duplo diamante, onde primeiro eu divirjo nas opções, eu vou buscar diferentes soluções para entender o problema, eu preciso investigar o problema. Mais à frente, vamos falar sobre um exemplo, um caso real, como eu fiz em sala de aula, para que depois eu possa, a partir dessa investigação, eu possa interpretar quais dessas fontes são mais relevantes, quais devem ser levadas em consideração, como buscar aonde se aplica esse conhecimento. A partir desse momento que eu já selecionei quais são as minhas fontes, qual é o problema, quais são as causas, quais são os fatores que incidem para que isso seja elucidado, eu vou ter propostas para realizar esse problema de forma prática. Quais são as ações, quais são as propostas para que você possa validar se essa sua ideia para resolver o problema, ela é a melhor opção. Então, mão na massa. Para isso, existem umas formas de prototipagem que a gente vai trabalhar e pode-se trabalhar para se co-criar, ou seja, eu vou estar criando colaborativamente com os alunos, com a sociedade, com aqueles stockholders que possam ter interesse em realizar a sua metodologia, a sua solução. Nesse caso, para prototipagens, pode ser uma maquete, pode ser uma arte, pode ser brinquedo do Lego, pode ser criação de um jogo, pode ser uma encenação, pode ser um documentário, pode ser um vídeo. Eu posso buscar, pode ser um software, eu preciso buscar de acordo com o meu problema, de acordo com a sua abordagem, como eu posso resolver o problema, validar se o que foi investigado e o que está sendo proposto para essa causa, para esse problema, é uma solução viável. Bom, mas não é só divergir e convergir arbitrariamente. Ela tem, Design Thinking, ele tem como base alguns fundamentos. Entender como as pessoas se comportam, entender como essa experiência das pessoas, como afeta suas reações, quais são os sentidos emocionais que as pessoas têm relacionados a esse tema, e o aspecto funcional. Então, o Design Thinking, ele busca soluções que são centradas no ser humano. Para que eu possa entender
o Design Thinking, eu vou precisar trabalhar com problemas. Para que eu possa entender um problema, eu preciso ter, claro, etapas para que esse problema possa ser entendido. Qual é a questão principal que eu estou tentando resolver? Por que ela é importante? Uma aplicação que eu achei que é interessante você, como professor, é essencial que você defina qual é a questão principal, qual a questão motivadora. O Design Thinking, ele é baseado em desafios. Você precisa criar desafios para os alunos, para que ele possa, através de uma série de etapas, buscar se desenvolver. Por exemplo, uma questão que eu tenho feito nesse trabalho remoto estou lecionando tecnologias web para que os professores e os alunos eles possam se desenvolver aprendendo a programar web, aprendendo a desenvolver sites. E uma pergunta norteadora que nós colocamos foi: quais as tecnologias que vão impactar a sociedade como um todo nos próximos anos? E coloquei possíveis respostas para ele, para que eles investigassem. Quais são as tecnologias, tá? É a inteligência artificial? São os robôs autônomos? É cidades inteligentes? É a indústria 4.0? É o blockchain? É as redes 5G? É a cibersegurança? Ou seja, o aluno precisa entender quais são os determinados fatores que são baseados no mundo dele, quais são as tecnologias que podem impactar, e a partir daí, quais são as vantagens e desvantagens. Então, eu entendendo qual é esse desafio, eu vou entender quais são os impactos, por que isso é um problema, quais são os fatores sociais, quais são os fatores culturais que vão impactar nesse meu desafio. Nesse processo de descoberta, quais são as evidências que você foi? Quais foram as fontes que você buscou? Quais as evidências? E será que existe um outro ponto de vista? Você consegue melhorá-lo? Você consegue buscar outras alternativas para esse problema? Então, o Design Thinking, ele é baseado em 4 modos de pensar: ideias centradas no ser humano, prototipagem para pensar, o tempo inteiro estimulando criatividade, questionamento através de ideias e uma iteração. Eu vou fazer, vou repensar, vou avaliar, para que ele possa, o tempo inteiro, de forma colaborativa e em grupos, normalmente de 3 a 6 alunos, que eles possam buscar uma solução. E essa solução, ela tem que estar centrada em 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Primeiro, pessoas. O Design Thinking é voltado a pessoas. O que as pessoas desejam? Baseado na sua questão norteadora, o que as pessoas desejam após essa pandemia? Quais são as prioridades das pessoas? Qual é a solução que vai atender a maior parte dessas pessoas? O que as pessoas desejam? O que é possível fazer? Baseado na tecnologia que nós temos. E o que as pessoas desejam, o que é possível fazer, o que é economicamente viável e o que o mercado deseja. Essa intersecção que tenha valor de mercado, que as pessoas desejam que seja útil e que seja tecnologicamente viável, é uma solução baseada em processo de design thinking. Ou seja, não adianta você fazer um produto tecnologicamente muito avançado se as pessoas não têm interesse. Não adianta você fazer algo que as pessoas desejem, que seja tecnologicamente viável, que eu possa fazer, existe tecnologia para isso, só que seja algo que seja muito caro, que seja economicamente viável. Então, essa construção desses 3 pilares é algo que o Design Thinking busca. Mas, para fazer isso, tem diversas abordagens, tá? O Design Thinking, só para mostrar que ele é o início do processo de inovação.
ele é uma ferramenta para todas as áreas. E, empresarialmente falando, o Design Thinking é um processo onde eu consigo fazer com que todo o processo de detecção de quais são as dores, quais são os problemas, mapa de empatia, prototipagem, validação, construção da ideia até o primeiro protótipo economicamente viável, ao primeiro MVP, mínimo produto viável, validado. Então, esse é o primeiro processo dentro da construção de um todo, de uma forma empresarial. A partir daí, eu vou ter outras metodologias para validar essa ideia, mudar, pivotar essa ideia e tracionar, ganhar mercado, verificar análise de mercado, explorar, buscar novos clientes, oferta. Então, aí já são processos mais avançados. O Design Thinking, eles trabalham no começo. Mas quanto tempo demora isso aí? Não existe um tempo definido, pode ser um ano ou uma semana, a gente vai fazer aqui, tá? Então, o Design Thinking, ele, como vimos, empresas usam isso, porque é um processo que é aplicado a qualquer coisa. Ele é um processo para a construção de soluções complexas e pode ser aplicado a qualquer área, seja você professor da área de química, da área de biologia, da área de tecnologia, seja você uma empresa, seja você um empreendedor, é uma forma, uma metodologia de se resolver problemas. Então, temos empresas que usam isso, temos escolas que usam isso, eu posso trabalhar com catálogos, empresas de negócios físicos, e existem ferramentas que estruturam esse processo de levantamento de necessidades e aplicação, validação das ideias, tá? Não, devido ao nosso tempo reduzido, não vai ser possível analisar ferramenta por ferramenta. Mas, por exemplo, aqui no primeiro processo, mapa de empatia, existem ferramentas como mapa de empatia, entrevista, eu consigo fazer uma pesquisa através de ferramentas online, através de questionários, eu consigo estruturar melhor o meu problema, para depois eu definir a quem esse problema dói. E de que forma essa pessoa que tem esse problema, ela pode ser beneficiada através da sua solução. Eu vou criar ideias para que essa solução, ela seja desenvolvida. E para isso, tenho estratégias como Canvas, para validação de ideias, e criando, estruturando essa ideia, eu vou ter abordagens de validação, de prototipagem, tá? Para, a partir daí, uma avaliação final. Aplicado à educação diretamente, tudo se baseia na questão norteadora, professor. Como você vai direcionar que seus alunos criem desafios. Lembrando, professor, todo mundo se baseia, todos nós queremos nos estar constantemente desafiados, sentir desafiado. Agora, que o desafio não seja muito complexo para que ele não consiga resolver, agora também não pode ser um desafio muito tolo, para que em qualquer pergunta na internet eu possa buscar rapidamente a resposta. Você precisa entender que problemas são uma grande oportunidade de melhoria e buscar problemas que sejam multidisciplinares, que sejam holísticos, que eu possa precisar, que seja necessário uma resposta com diversos atores, de diversas visões, vão fazer com que você faça o aluno ter um processo mais profundo de descoberta, para que ele possa encarar esse desafio e pense em estruturar isso aí num projeto. Essas etapas da educação passam primeiro pela descoberta. Então, eu vou precisar estruturar um desafio onde o problema em si precisa ser estudado. Preciso demandar uma pergunta norteadora que seja cientificamente relevante, para que eu possa desafiar os alunos a sair da sua zona de conforto. A partir do momento que eu tenho algo que me desafia, que eu preciso ir atrás, descobrir um novo conhecimento que eu não sei, interpretar novas variáveis, perceber
através de os colegas ou de outros profissionais, direcionar para que você conecte outras pessoas, para que você busque outras fontes de renda, observe histórias, você consiga interpretar diferentes variáveis inicialmente não percebidas, não previstas. A partir daí, um processo de entendimento do problema, interpretação dos efeitos, causa e efeito, vou procurar as melhores soluções. Por exemplo, no meu caso, eu estou desenvolvendo uma disciplina para que os alunos aprendam a programar, desenvolver sistemas web. E o nosso projeto maior é que ele estruture um sistema web que ele, no site, ele possa me responder a pergunta: quais são as tecnologias que vão impactar mais diretamente a sociedade nos próximos anos? Então, ele precisa estruturar quais são as variáveis que estão impactando nisso. Quais são as variáveis, sejam econômicas, sejam sociais, quais são as possíveis soluções que essa variável, que essa tecnologia que ele vai escolher vai, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os riscos associados, qual o impacto disso econômico. Então, isso precisa ser interpretado. Eu preciso criar uma possíveis soluções. Se eu estou trabalhando com robôs, a solução, os alunos vão trabalhar sobre robôs. Eles vão, por exemplo, pesquisar sobre o que é o estado da robótica hoje, qual o estado da robótica pode estar nos próximos anos, quais são os impactos, como interpretar isso aí, os impactos no mercado de trabalho, quais são as possíveis ideias que os representantes, através de grupo, eu normalmente divido em 3 a 6 pessoas, porque grupos grandes dificulta a comunicação. De 3 a 7, na verdade. E o número ímpar é melhor, em caso de dúvida, eles conseguem voltar entre si. Estimular o brainstorm, estimular a divergência, para que, no outro processo de experimentação, eles possam validar as ideias propostas, para aí sim verificar qual teve o melhor fit, qual teve o melhor atendimento à questão norteadora. Então, eles vão criar protótipos para buscar quais as ideias são tangíveis, quais as ideias atendem melhor os 3 requisitos que nós vimos: pessoas, tecnologia e economia. Baseado nesses 3 pilares, baseado nas ferramentas que existem para validação, para entendimento da persona, entendimento do processo, entendimento da causa e efeito, eu consigo tangibilizar essa solução, estimulando o aluno para que ele, através de metodologias que são usadas de forma real, no mundo real, ele aprenda como estruturar uma ideia, como resolver problemas, como colaborar, como estimular uma comunicação, como estimular a criatividade. É a criatividade, hoje, que eu vejo vai ser a skill que... Criatividade e comunicação são as skills, as habilidades mais essenciais no mundo moderno, porque não existe uma única solução para todos os problemas. A partir do momento que você é um cara expert em tecnologia, expert em robótica, se você não está ligado na sustentabilidade, tem aqui nosso professor Marcos Egito, um mestre da robótica livre. Egito, me diga aí, se você não estimular os alunos a resolver problemas que sejam tecnologicamente viáveis e que sejam sustentáveis, esse aluno não vai não ter a consciência da relevância do papel dele como cidadão. E você, professor, é parte essencial na formação cívica desse aluno. É muito importante que todas essas etapas, elas busquem que o aluno amadureça tecnologicamente e em outros aspectos. Então, trabalhar diversas soft skills que são anteriormente não eram reguladas e hoje com essa nova BNCC, elas são obrigação da escola em atender. É fantástico. Um abraço aí para Marcos Egito e Marta, esse casal que eu admiro pra caramba. Obrigado, professor Grande Ciríaco, mestre Ciríaco. Um grande abraço e
me sinto muito feliz em ter vocês aqui assistindo a palestra. Vocês são mestres, aprendo muito com vocês. Então, gente, a palestra, o tempo está se esvaindo. Eu gostaria de aprofundar nessas ferramentas, como fazer. Devido ao tempo, a ideia é que você, professor, crie desafios que não sejam relevantes, desafie os alunos para que eles possam ir além. Acredite no potencial do seu aluno e busque estratégias para que ele possa, de forma colaborativa, trabalho em pares, ser melhor. Existem estratégias para quem busca mais sobre esse assunto. Eu indico 2 livros que eu vou colocar mais à frente. Então, retomando o que nós vimos, tem um problema inicial, estimula o aluno a divergir para depois convergir, entender o problema, descobrir quais são as causas e efeitos, descobrir quais são os impactos nisso, para que depois você possa, dessa divergência, criar possíveis soluções. Qual solução impacta melhor nos 3 pilares que nós vimos? Pessoas, economia e tecnologia. Dessas soluções, eu tenho umas ferramentas, eu tenho brainstorms, eu tenho Canvas, eu tenho Sexy Canvas, eu tenho perguntas, criação de cenários. Dessa ferramenta eu vou prototipar. Daí, em prototipar, você vai estimular o aluno, você pode criar maquetes, você pode criar software, você pode criar encenação, você pode criar músicas, você pode criar N coisas. Professor, vamos estimular a criatividade dos alunos. Para quem busca mais sobre isso, eu indico 2 livros, que são o Método Sprint, que é o método usado pelo Google, que são em 5 dias, como criar e validar qualquer ideias. O Google é o método Google para validação de ideias, muito usado nas startups, e também o livro do Leanception, como construir e validar ideias também de forma ágil, que é muito comum na área de TI, tá? Agradecer de coração a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Latinoair. Agradecer a todos os colegas que estão aqui comigo. Agradecer a Marta, Diana, Marejito. Gente, eu sou fã de vocês. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão aqui nesse momento e aberto a dúvidas. Minha gratidão. Um abraço de Maceió para Foz do Iguaçu e para no coração de todos vocês.